Boa noite, galera. Tudo certo? Tudo tranquilo, tranquilo. Estava refletindo hoje, nós estamos no meio de setembro. Como as aulas em geral acabam, sei lá, na primeira semana de dezembro, a gente tem tipo mais 10 aulas. Mais 10 aulas para acabar, tá? Estamos quase lá. É, o ano já está no final. A pandemia parece que acelera muito o tempo. Já estamos no conteúdo de funções orgânicas. Calma, gente, era só um comentário, não queria desesperar todo mundo, não. Na aula 8, uh, certamente não vai dar para a gente ver todo o conteúdo até o fim do ano, né? Até porque as aulas começaram um pouquinho depois, etc. Tem as demais aulas naquela playlist do YouTube que eu tenho lá das minhas aulas do ano passado. Então, vocês podem assistir as aulas antigas, assistir as novas, etc. Tá? Divirtam-se nesses últimos 2 meses ou 10 aulas. Mas 10 aulas só me vendo, gente. Olha só que tristeza. Bom, a aula de hoje é sobre funções orgânicas. Agora começa a ficar mais orgânico mesmo, começa a ficar mais interessante. A gente fala bastante sobre funções orgânicas, falamos muito durante o semestre, mas agora só que a gente vai entender o que elas são. Funções são alguns grupos característicos de compostos. Eles são parecidos na composição de átomos, na distribuição, arranjo desses átomos, tá? Então, posição de um em relação ao carbono, e isso deixa todos com comportamentos químicos semelhantes. Como assim? Então, vejamos pelo exemplo dos aldeídos. Os aldeídos são aqui, ó, C dupla O H. E o que que acontece, ó? C dupla O H. Todo aldeído é mais ou menos, tem esse arranjo, esses átomos participando. O que que acontece? Todos os aldeídos vão ter tendência à solubilidade mais parecida. Essa região de aldeído tem polaridade mais parecida, reatividade, tá? Cheiro, às vezes cor, etc. Então aqui nós temos vários grupos químicos, tá? Que são derivados desse dessa molécula parecida, que seria carbonila. Carbonila é como a gente chama esse C dupla O, tá? Ó, tá travando aqui. Aí tá travando também? Vocês estão conseguindo pelo menos ouvir certinho? Porque aqui meu computador tá. Tá, se o áudio tá bom, então vamos lá. Não, então tá ótimo. Carbonila que a gente tem seria uma forma comum, um esqueleto comum, seria um C dupla O. Só que se é um C dupla O e uma das pontas tem um hidrogênio, vai ser um aldeído sempre. Então, o aldeído vai estar sempre na ponta das moléculas. Uma cetona é quando é uma carbonila e nas duas pontas tem um carbono ou um alongamento da cadeia. Então, pode ser um carbono só, tá? Um CH3, ou pode ser dezenas de carbonos, pode ser cíclico, pode ser linear, etc. Ácidos é quando você tem um C dupla O, só que essa ligação aqui é um OH, tá? Aí, nesse caso, esse é uma carbonila, mas depois que a gente transforma em ácido, a gente costuma chamar de carboxila. Tá? Só questão técnica. Mas então, todos os ácidos vão ter características mais ácidas, maior solubilidade em água, etc.
tá? Características diferentes das cetonas. Cetonas são mais perto da neutralidade, elas não são sempre solúveis em água, tá? Não é tão fácil assim solubilizar em água, depende do comprimento da cadeia, etc. Elas podem ser mais turvas em água, certo? Se você tem um C dupla O e esse prolongamento é um O e depois tem uma cadeia de carbonos, é um éster. Se você tem duas carbonilas separadas por um oxigênio, anidrido. Se você tem uma carbonila ligada diretamente num nitrogênio que prolonga a cadeia, uma amida. E assim por diante. Aqui nós vemos uma molécula e essa molécula é um composto derivado de planta. Tá? Mas nela é só para a gente reparar que elas podem ter várias e várias funções. A gente vai aprendendo todas as funções com o tempo, então não precisa se desesperar e já saber tudo isso hoje. Tá? Amanhã precisa, hoje não. Não, mentira. Essa molécula, se a gente olhar, nessa região ela tem um ácido carboxílico, aqui é um fenol, cetona, cetona, fenol, 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 álcool, 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 éter. Então, olha o tanto de funções que a gente tem. Algumas se misturam, algumas repetem e assim por diante. E todas elas são cruciais para aparecer para dar as características dos compostos. Então, medicamentos precisam de ter algumas funções em grupos, em locais característicos da molécula para elas funcionarem e assim diante. Primeira que a gente vai ver, que é a mais longa em conteúdo, são os hidrocarbonetos. A gente já viu bastante deles, que são aquelas moléculas que têm só carbono e hidrogênio. Então a gente representa pela fórmula CXHY, sendo X o número de carbonos e Y o de hidrogênios. Tá? Como ambos os elementos, carbono e hidrogênio, têm baixa eletronegatividade, é super parecida, tipo 2 e o outro 2,2, quando eles se ligam, eles formam moléculas apolares, sem um polo definido. A carga é bem distribuída por toda a molécula. E eles também podem reagir com oxigênio, certo? A grande maioria das vezes, a polaridade, quando você chega a ter, por exemplo, por ter ligação dupla ou tripla, que é um pouquinho mais eletronegativa, ela é desconsiderada e anulada pela geometria da molécula. Então, em geral, a gente considera a polaridade irrelevante nessas moléculas. Como elas são apolares, elas vão ter tendência a fazer ligações de Van der Waals ou forças de London ou forças de dispersão de London ou de polo induzido entre uma molécula e outra. Lembra qual é esse tipo de interação? São quando moléculas apolares mudam a distribuição eletrônica temporariamente, concentra mais elétrons de um lado do que do outro, e isso permite com que elas interajam com moléculas vizinhas de uma forma bem fraca, tá? Bem fraquinha, mas interagem. Então, muitos estão no estado líquido ou gasoso. Alta lipofilia, o que significa? Significa que é uma molécula apolar, bastante apolar. Essa é a tendência delas. Interagir mais com óleo ou formar óleos, óleos e gorduras, e não se misturar com a água, tá? Então, alta lipofilia significa alta hidrofobicidade, tá? Basicamente a mesma coisa. Lipo significa gordura, filia seria afinidade. Então tem afinidade por gordura. Por quê? Gordura é apolar, então eles se misturam bem com gorduras. E temos várias subfunções desses compostos. De forma geral, eles podem reagir com oxigênio em reações de combustão.
Então aqui tem uma fórmula bem genérica. CXHY reage com essa quantidade de oxigênio. Professor, qual é a quantidade de oxigênio? Se eu tenho 2 carbonos e 4 hidrogênios, então C2H4, eu vou ter 2 aqui, mais 4 por 4, 1. Então, eu vou ter 3 O2 interagindo com cada molécula de C2H4 para formar 2 gás carbônico mais 2 águas e liberar calor. Entenderam como funciona a equação? Ela varia em função do x e do y, tá? Então, todos os hidrocarbonetos podem queimar, como, por exemplo, a gasolina. A gasolina é um hidrocarboneto. Vocês já ouviram falar que a gasolina boa é aquela que tem octanagem alta? Por quê? Porque a gasolina é composta por uma mistura de hidrocarbonetos, entre eles o mais desejado de ter é o octano. Se eu não me engano é esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa seria a molécula de octano, que é o principal componente da gasolina, certo? Que a gente chama de octano ou neopentano, no caso. Agora começa a ficar mais difícil. Mas essa parte é um pouquinho mais gostosa. Difícil você vai ver quando chegar em reações orgânicas. Aí sim a vida dói. Tá? A gente pausa a aula para chorar no banho. Então, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. O que mais que é hidrocarboneto? A querosene. Petróleo é hidrocarboneto. Tá? Então, temos um monte de hidrocarboneto. E aí a gente lembra que eles pegam fogo, liberam calor, calor é convertido em energia, faz o carro funcionar. Aqui nós temos vários exemplos que demonstram as subclasses. Então, eles podem ser moléculas que têm só ligação simples entre os carbonos, ligações duplas, ligações triplas, duas duplas, múltiplas triplas, duplas e triplas com cadeia mais longa, duplas e triplas com cadeia curta. Então, nós temos uma infinidade dessas moleculinhas, certo? O primeiro subgrupo que a gente vai ver são os alcanos. A gente já viu mais ou menos eles. Então, o que são os alcanos? Al que significa que é cadeia aberta, ou seja, não tem carbonos conectados na ponta formando ciclos, tá? É aberto. An significa que só tem ligações simples entre carbonos. E O é a terminação da função, que indica ser hidrocarbonetos. Então, são moléculas que só têm carbono e hidrogênio, e todo carbono só se liga por ligação simples. Pode formar moléculas compridas, ramificadas, tipo aqui na gasolina que eu mostrei, ó. Essa molécula aqui é um alcano. A fórmula geral dos alcanos é CxH2x mais 2. O que significa? Que toda vez que eu tiver um alcano, a quantidade que eu tiver de carbonos, eu vou ter o dobro de hidrogênio mais 2, certo? Então, se eu tiver C1, eu vou ter H 2 vezes 1 mais 2. Então, C1H4, como é o caso do metano. C2, H 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, C2H6, como é o caso do etano. C3H8, como é o caso do propano. C4H10, como é o caso do butano. Certo? Então, tem só ligações simples. Um dos compostos já foi o que eu citei, o metano, um gás que é o menor alcano que existe, né? Não tem como você ter menor, porque você só tem um carbono, né? Se você tiver menos que isso, não tem carbono, aí não é alcano. E ele é um dos grandes responsáveis pelo aumento do efeito estufa.
Então, é uma molécula que absorve bastante calor e piora a distribuição de temperatura no planeta. Ele é muito liberado, por exemplo, na queima de combustíveis em alguns momentos, decomposição de matéria orgânica. Então, cadáver libera metano, bactérias, quando estão decompondo matéria orgânica, liberam metano, né? Então, bactérias se alimentando de cadáver podem liberar metano. Lixo libera metano, tá? Então, poluente que a gente taca na água libera metano. Vaca, quando come grama, durante a quebra da celulose, as bactérias que vivem no intestino dela, que ajudam ela a se alimentar, liberam muito metano. Então, a vaca libera uma quantidade absurda de metano no meio ambiente, que contribui muito para o efeito estufa. Tá? É um gás muito poluente e a vaca vai arrotando esse gás. Mas ele pode ser usado como combustível, então ele pode ser queimado, aí o metano se transforma em gás carbônico, que também ajuda no efeito estufa, mas pelo menos você reaproveita essa molécula para gerar energia, né? É poluente, mas pelo menos tem um reaproveitamento, que seria o GNV, que é aquele gás natural veicular, certo? Quando nós temos o propano e o butano misturados, forma o quê? O gás de cozinha, o GLP. Então, essas duas moléculas são o gás de cozinha, que não tem cheiro, tá? O cheiro que tem no gás de cozinha é uma função orgânica que a gente vai ver daqui umas 2 aulas, que se chama tiol, e é uma molécula mais fedidinha, com cheiro de ovo podre, só para a gente perceber que o gás está vazando e não se explodir, tá? Nem morrer asfixiado. Mas essas são as moléculas do gás de cozinha. Então a gente tem contato com elas o tempo inteirinho. Aqui é o nome da gasolina, o principal componente. 2,2,4 trimetilpentano, ou a gente chama de isoctano. Tá? É o principal componente, mas tem mais coisa lá no meio sempre. Quando esses compostos queimam, todos em geral, essa reação não acontece de forma perfeita. Então, nem sempre todo o hidrocarboneto vai se transformar em gás carbônico. Às vezes acontece combustão incompleta. E aí libera CO, que é o monóxido de carbono, ou carbono puro, na forma tipo de grafite. Por isso que quando a gente queima o gás de cozinha, o fundo da panela fica preto. Seria tipo acúmulo de carbono, tá? De combustão incompleta que tem. Alcenos é outra subcategoria. Uma coisa aqui que eu não falei é que os alcanos eles são pouquinho reativos. Então é meio difícil fazer eles sofrerem reações químicas, tá? Exceto combustão. Combustão é bem fácil deles sofrerem. As demais, que a gente vai ver lá para frente, então inserir grupos novos é difícil. Alcenos é o segundo subgrupo. Cadeia aberta, hidrocarboneto, o que muda é que tem uma ligação dupla dentro dessa molécula, certo? Então é quase a mesma coisa, só que eles têm ligação dupla agora entre os carbonos. Então tem só carbono e hidrogênio e tem uma dupla entre carbonos, logicamente, porque carbono e hidrogênio não tem como fazer uma ligação dupla. A fórmula geral deles é CxH2x. Precisa decorar essa fórmula geral? Não, mas às vezes você está fazendo exercício e ele te fala só que você tem um alcano. E aí você tenta desenhar para descobrir qual alcano é e você não tem certeza. E aí, se você contar o número de carbonos e hidrogênios da molécula que você desenhou e colocar na fórmula e bater os valores, aí você tem certeza. Então pode ajudar. Por que que nos alcanos é CxH2x mais 2 e nos alcenos não tem esse mais 2? Por quê? Tentem pensar junto comigo. Os alcenos têm uma ligação dupla.
para essa ligação dupla se formar entre carbonos, vamos pensar que tinha tudo carbono simples ligado com hidrogênio. Para formar uma dupla entre carbonos, esse carbono aqui precisa perder um hidrogênio e esse precisa perder um hidrogênio, para cada um poder fazer uma ligação. E eles fazem uma compartilhada entre eles. Então, para você fazer uma ligação dupla, você precisa perder 2 hidrogênios. Entenderam a lógica? Então, a cada, digamos assim, ligação adicionada do tipo dupla ou tripla, você vai perdendo 2 hidrogênios. Então, de simples para dupla, perdi 2. De dupla para tripla, perdi mais 2. Dessa forma, de simples para tripla, eu perco 4 hidrogênios no total para formar essas ligações. Certo? Aí a gente é interessante sempre lembrar que ligações simples, duplas e triplas têm diferentes tamanhos, muda um pouco a reatividade também, igual a gente viu numa das aulas passadas. E eles são um pouquinho mais reativos que os alcanos. Por quê? Quando ele forma uma dupla, lembra que as ligações são regiões de acúmulo de elétrons, né, de compartilhamento? Eles ficam lá nessa região. Se eu tenho uma dupla, eu tenho um acúmulo de carga negativa nessa região de ligação. E aí, moléculas que gostam de carga negativa podem reagir com os alcenos. Então, eles são um pouquinho mais reativos. Alcenos reagem com alcenos também, em condições específicas de temperatura, umidade, pressão, tá? E eles podem polimerizar. O que significa polimerizar? É quando é o oposto. Você pega moléculas com ligações duplas ou triplas, junta elas, elas reagem e você quebra a ligação dupla e vai formando uma cadeia maior, como é aqui. Tá? Moléculas pequenas de 2 carbonos vão se fundindo com outras, formando uma cadeia grandona. Nesse caso, o etileno se polimerizando. E aqui temos alguns exemplos de alcenos. Então, aqui, ó, essa molécula tem uma ligação dupla aqui, essa tem uma dupla aqui, pode ser uma cadeia grandona, uma cadeia pequena. E a forma de dar o nome, a gente já tinha aprendido nas aulas de nomenclatura, tá? Então, a gente conta o número de carbonos, o tipo de ligação e termina com O de hidrocarboneto. Dessa forma, ó, 1, 2. Então, et, ligação dupla em O. Então, temos um eteno. Esse é o etano, só ligação simples. Esse é o eteno, tá? São moléculas diferentes. E no outro subgrupo, dos alcinos. Não é fã da Alcione, é o alcino. Eles também têm cadeia aberta, são hidrocarbonetos, mas fazem ligação tripla entre si. Se fazem ligação tripla, segue aquela fórmula de CxH2x-2. Então, 4 hidrogênios a menos que os alcanos, por causa da forma como eles montam ligações novas. Lembrar que a ligação tripla é a mais curta de todas. Lembra, simples tem um puxando para cada lado. Dupla, 2 de cada lado. Tripla, 3 de cada lado. Puxam mais, fica mais perto um do outro. Também podem sofrer essa reação de polimerização. Claro que não forma a mesma molécula, formam moléculas diferentes. Mas eles também podem sofrer. Então, junta moléculas numa cadeia comprida e forma outras, como o PVA, o PVC. Então, sabe cano de PVC? É feito por reação de alcinos, ok? Propriedades super semelhantes dos alcanos e alcenos. Então, são mais apolares, têm baixa reatividade, interagem pouco com a água, fazem ligações de Van der Waals, geralmente estão no estado líquido ou gasoso. Tudo isso é característica comum. Só que eles são um pouquinho mais reativos, porque a tripla tem um monte de elétrons acumulado lá.
E aí moléculas que gostam de elétrons podem reagir nessa região da tripla. E eles são usados também como combustível para solda. Então, gás para fazer solda mesmo de metal. Porque quando eles queimam, eles liberam muita energia que está armazenada nessa ligação tripla. Pensa assim, quando eles vão queimar, eles vão virar gás carbônico. Então, você tem que queimar e quebrar uma ligação tripla em dupla, ele libera energia. Você quebra depois a dupla em simples, ele libera energia de novo. Depois você quebra a simples em separação de carbonos. Então ele libera energia 3 vezes. Libera muita energia, por isso que ele é combustível de solda. Ok? Produz muito calor quando é queimado. Aqui nós temos a forma de obtenção do acetileno, que é um nome popular para o etino, tá? É nome popular. Você pega carbono, grafite, mistura com carbeto de cálcio, que, se eu não me engano, é tipo a composição de gesso. Não, você esquenta eles a 2.500 graus, aí forma a composição de gesso. Mais gás monóxido de carbono. Aí você pega esse produto, mistura com água, aí você forma um alcino. Então essa seria uma reaçãozinha simples de como fazer alcinos. E aí você usa eles para polimerizar, etc. Só a título de curiosidade, não precisa saber isso de cor, nós temos mais de um tipo de alcino. Eles podem ser verdadeiros quando um dos carbonos envolvidos na tripla está ligado com o hidrogênio. Ou seja, eles estarão na ponta da molécula. Por quê? Não tem como continuar a molécula crescendo para cá. Então aí você encerra a molécula. Ou alcino falso, quando está no meio da cadeia. Tá? Então tem carbonos indo para lá, carbonos indo para lá, e o alcino está lá no meio. Só a título de curiosidade. Então, olha, até no mundo das moléculas tem os verdadeiros e os falsos. Os verdadeiros eu sei quem são. Aqueles que têm hidrogênio na ponta. E aqui é um exemplo de polimerização. Você tem uma molécula com ligação tripla e ela se junta com outras e aí forma dupla simples dupla. Vai formando ligações alternadas e a molécula vai crescendo. Aqui nós temos os exemplos de um etano, eteno, etino. Então, todos têm 2 carbonos, termina com o, todos são hidrocarbonetos. O que muda é o an, en e in, porque cada um tem um tipo de ligação. Aqui tem a fórmula geral, então CXHX mais 2. Esse daqui é CXHX. Por quê? Perdi 2 hidrogênios para fazer a ligação dupla. E esse é CXHX menos 2, porque desse para cá eu perdi mais 2 hidrogênios para fazer a ligação dupla. Tá? Algum problema? Só aqui que tá errado, que tá x, é 2x mais 2. Aqui é 2x e aqui é 2x menos 2. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ou vocês já faleceram? Que assim, as nossas últimas 10 aulas vão ser mais ou menos nesse ritmo de sofrimento, tá? Tá tentando, então tá bom. Se tá tentando, tá ok. Tá? Só tenta não chorar muito, porque senão o olho embaça. Chora com o olho de cada vez. Alguns exemplos práticos de hidrocarbonetos, assim, de regiões de hidrocarboneto das moléculas. Nós temos. Não, é muito mais complicado mesmo. Não é só você que acha. Tipo, realmente é bem mais difícil. Mas tem um monte de lista para vocês se divertirem. Olha só. Nós temos o docosanol, que é um medicamento usado para tratar herpes labial. Ele tem essa função álcool, mas a grande parte da cadeia dele é um alcano. Tá vendo? É como se fosse um alcano gigante com outra função misturada na ponta. As funções vão se misturando.
Selegilina, que é um imal, é um antidepressivo. Então, inibidor da monoaminoxidase. Ele tem uma ligação tripla aqui. Só para a gente ver que ligações triplas aparecem nas moléculas. Ácido etacrínico é um diurético de alça para tratar hipertensão arterial. Sabe, tipo furosemida, que ajuda a fazer xixi para diminuir a pressão alta. Esse medicamento é do mesmo grupo. E tem uma ligação dupla aqui. Então, se a gente considerar só esse pedacinho da molécula, seria equivalente a um alceno, né? Então, sempre aparece, pelo menos um pedacinho da molécula tem essas propriedades. Outro subgrupinho, alcadieno. Alque, cadeia aberta, o hidrocarboneto. Adien significa que tem duas ligações duplas. Tá? Então, só tem carbono e hidrogênio e duas duplas entre carbonos. A fórmula vai ser idêntica dos alcinos. Por que idêntica dos alcinos? Porque cada ligação dupla formada você perde dois carbonos. Então você forma uma dupla aqui e perdeu dois hidrogênios, você perde dois hidrogênios. Formou uma dupla aqui, perdeu dois hidrogênios. Formou outra dupla aqui, perdeu mais dois. Mesma coisa que você perdesse quatro hidrogênios em relação ao alcano. Então tem a mesma fórmula que um alcino. Deu para acompanhar? E também podem sofrer polimerização. Geralmente sofre bem mais fácil. Exemplos são a formação de borracha. Então, esses compostos são os materiais de partida para fazer borracha e vários outros polímeros, como então a gente pega o isopreno, que é o metilbuta 1,3-dieno, ou o buta 1,3-dieno, e usamos essas moléculas para fazer polimerização e formar a borracha do pneu, tá? Propriedades semelhantes às demais. E aí, só a título de curiosidade, nós temos três tipos de alcadienos. Quando eles são acumulados, indica que as duas duplas são em seguida. Então, esse carbono faz uma dupla aqui e a outra dupla aqui. Tudo em seguida. Conjugados, que é o que vocês mais vão ver, que é dupla, simples, dupla. Ou isolados, que é dupla, aí você tem simples, e aí pelo menos mais uma simples e uma dupla. Então, conjugados é sempre dupla, simples, dupla. Os isolados está cada um num canto da molécula, tá? Eles não têm uma comunicação próxima de carbonos. Esse é o metilbuta 1,3-dieno, que é o látex, tá? Extraído da seringueira, que a gente usa para fazer borracha mesmo, para apagar, ou a gente faz reações, obtém o buta 1,3-dieno e faz pneu, ok? Alguns exemplos que aparecem em regiões de alcadieno. Esse não chega a ser um alcadieno, porque alcadieno são duas duplas. Esse daqui tem bem mais que dupla. Tá? Esse daqui seria tipo um polieno, digamos assim. Mas é só para a gente entender que eles aparecem. Seria o Rocutan, ou a isotretinoína, mesma coisa, que é aquele medicamento usado para tratar acne. Olha quantas ligações duplas aqui, ó, e elas estão conjugadas uma em relação à outra, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tá? Aqui nós temos o ácido fusídico, um antibiótico para infecções de pele. Olha aqui um alcadieno aparecendo. Esse é isolado. Por quê? Dupla, simples, 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 dupla. Ok? Outras subfunções dos hidrocarbonetos. Todos esses são hidrocarbonetos, tá? Agora nós vamos ver os ciclos. Então eu tenho ciclo alcano, pois não. Diga. Esse slide? Pois não. É alguma dúvida ou alguma coisa para copiar só? Isso, exatamente. Quando a linha é preta,
ou completamente preenchida, significa que ela está saindo do papel e vindo para você. Tá? Então, ela está se aproximando de você. Quando ela é tracejada, significa que ela está saindo do papel e indo para trás do papel. Então, ela está indo mais para longe de você. Ok? É isso mesmo. Aí depende do seu referencial, qual que é para fora e qual que é para dentro. Eu sempre falo que o preto é para fora, porque sai do papel e vem para mim. E eu falo que o tracejado é para dentro, porque sai do papel e entra mais profundo ainda no papel. Mas você tem que pensar que o preto vem para você e o tracejado vai para longe de você. Interessante observação. A gente viu faz um tempinho já e é importante para as aulas mais para frente. Ciclo alcanos é quando a gente tem um ciclo e o ciclo só tem carbonos com ligação simples. É tudo saturado, tá? Lembra? Ligação simples e saturado é a mesma coisa. A fórmula é a mesma que o alceno. Por quê? Quando a gente conecta as pontas, eu preciso me livrar de um hidrogênio aqui e me livrar de outro hidrogênio aqui. E aí elas se fundem, tá? Como se formasse um mesmo mecanismo de ligação dupla. Então, são carbonos sp3. O que significa isso? Todos os carbonos fazem 4 ligações. E lembra que quando a gente aprendeu sobre carbonos sp3, a gente viu que a geometria era mais fácil eles formar tetraedros. Os tetraedros têm ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos, aproximadamente. É o ideal. Se o ângulo é muito menor, dá tensão e cria instabilidade. Então, lembra, a teoria de repulsão dos elétrons da camada de valência falava que quando tinha carbono sp3, tinha que formar um tetraedro. Lembra? Tipo um tripé assim, saindo um para cima, formava um ângulo de 109 graus aproximadamente. Quando é um ciclo, também tem que formar mais ou menos esse ângulo. Aqui, nesses outros, eles formam esses ângulos naturalmente, nos de cadeia aberta. No ciclo, eles não têm essa mobilidade toda, porque está fechado. A molécula não pode se dobrar tanto. Então, pode causar instabilidade. Por exemplo, esse ciclopropano. O ângulo de ligação entre um carbono e outro é de 60 graus. 60 está muito longe de 109 graus. Então é absurdamente instável. Aqui é a sobreposição dos orbitais para a gente ver. Eles ficam se remexendo, tentando atingir o ângulo. E qual que é a forma mais fácil? Quebrar essa ligação e abre a molécula, deixa a molécula aberta, que aí eles podem se rearranjar. Então, quando é o ciclo propano, é muito instável, tem tendência a abrir essa molécula, ficar cadeia aberta. Ciclobutano, 90 graus. Ainda está muito longe de 109. Também é instável, abre com facilidade. Ciclopentano, 108 graus. Já está mais perto, já é bem mais estável. Aí temos o ciclohexano, que teria 120 graus se a gente olhasse ele como planar. Mas essa, a partir de 6 carbonos, já não é plana a molécula. A gente não vê ela assim. Ela consegue se dobrar em novas conformações, que a gente chama de cadeira ou barco, porque pareceria uma cadeira de praia ou um barquinho de papel. E aí, como ela pode se dobrar, ela atinge esses graus de esses ângulos de 109 graus e é super estável. Ela não quebra sozinha. Tá? Então, o ciclopentano e o ciclohexano são bastante estáveis. Essas são instáveis e maiores do que 6 carbonos
já fica instável de novo. Ok? Porque, ó, aqui a gente está vendo a molécula de ciclohexano. Quando a gente vai fazer a visão lateral dela, olha aqui como que ela é, na verdade. Ela está dobrada no formato de cadeira. Então, olhando de frente, parece que ela é reta. Se a gente olha de lado, formato de cadeira. Entenderam o porquê dessas conformações? Cadeira e barco? Tá? Ela pode formar os dois. Então, a gente olha de frente, parece que ela é plana, retinha. Se olha de lado, ela é deformada. Temos cicloalcanos, mas nós também temos cicloalcenos, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas é quando tem uma ligação dupla aqui no meio. Aqui alguns exemplos de medicamento com cicloalcano. Nós temos essa tranilcipromina, que é um antidepressivo também. Olha aqui esse triangulinho. Tá? É bem difícil de ver medicamentos porque eles são instáveis. E quando cai no ácido do estômago, por exemplo, eles têm tendência a abrir, desfazer esse ciclo e perder a atividade. Então não são muitos os que conseguem ter. Sibutramina, tratamento da obesidade. Ela tem esse ciclo butano aqui no meio. Tá? Super legal, eu acho. Super bonitinho essas moléculas. É difícil de achar. Então, os tipos de ligação a gente determina no infixo. Então, só simples, an, dupla, en, tripla, in. Então, a gente tem alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. Aí aparecem outras, mas a gente nem vai ver. Que seria tipo alcadinos, alcatrienos, alcateninos e assim por diante. Ou alcininos, né? A gente decora em até duas duplas. Então, an, en, in, adien. Depois, duas triplas. Eu vou precisar falar adien? Não, fala duas triplas. Três duplas? Três duplas. Uma dupla, uma tripla? Fala uma dupla e uma tripla. Tá? E aromáticos a gente já vê na aula que vem. A gente começa na aula que vem. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá ótimo. Não desistam. Faltam, tipo assim, 10 aulas ainda, tá? Nós temos um tempinho para ver bastante matéria. Não vamos ver tudo, mas a gente vai ver bastante coisa ainda. E tem muito tempo para chorar, tá? Guarda as lágrimas para chorar parcelado. Bom, obrigado pela atenção. Até semana que vem. Abraços, bom descanso.